Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu vou te mostrar como você vai conseguir fazer suas operações em M5 utilizando retração na prática, sem enrolação, e como você vai conseguir extrair dinheiro do mercado utilizando essa técnica muito conhecida como retração de M5 que a gente utiliza e auxilia o nosso operacional com suporte de resistência. Então, sem enrolação, sem muito mimimi, vamos direto aqui para a tela do meu computador. Só antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo. É o único preço que você paga para estar aqui recebendo conteúdo semanalmente. A gente tem 3, 4 vídeos de conteúdo como esse aqui no canal. E o único preço que você paga é deixar um like e se inscrever no canal para eu saber que você está gostando e para o YouTube conseguir entregar para mais pessoas um conteúdo de valor como esse, tá bom? Então você não paga nada financeiramente falando, mas deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos para lá, aqui pro vídeo, onde a gente vai entender, você já está vendo aqui a tela do meu computador. A gente precisa entender primeiro sobre suporte e resistência para poder utilizar retração. A gente tem duas possibilidades, né, para quando a gente for fazer uma operação de suporte e resistência, que é utilizar retração ou reversão, né, que eu falei, eu expliquei um pouco melhor no vídeo que está aparecendo aqui no card. Bom, se você não sabe nada sobre suporte e resistência, eu te aconselho a clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição, que é uma aula eu te ensinando a como operar e como utilizar o suporte e resistência para tomar uma decisão. Uma aula gratuita aqui no YouTube também está na descrição, caso você não saiba. Se você já sabe o que é suporte e resistência, então já vamos aqui para o vídeo, que você já vai entender um pouquinho do que eu vou falar. Aqui a gente tem inicialmente uma tendência de alta, né? Eu vou até tirar esses indicadores aqui de baixo. E depois eu trago uma aula para vocês sobre indicadores. Ó, aqui a gente tem uma tendência de alta, claramente não precisa de muita dificuldade para a gente entender qual a tendência que o mercado está se movimentando aqui. E aí a gente entende o movimento que ele está fazendo. Aqui a gente tem um ponto de lateralização, né, um ponto de consolidação, geralmente ele é um tempo de briga no mercado. A gente tem um porém, que eu estou gravando essa aula aqui no final do dia, onde o mercado já foi negociado um volume bem maior no início ali na abertura do mercado, né? Todos os mercados estão abertos ali a partir das 9 horas da manhã até meio-dia, são um ponto de maior volume no mercado mundial. Agora no final da tarde já é um volume um pouco menor, então a gente tem que entender esses pontos bem interessantes. O que é retração? Deixa eu até abrir outros ativos aqui para ver se eu consigo gravar algumas operações para vocês durante as explicações. Retração é simplesmente o ato de fazer uma operação no meio de uma vela para que ela termine no mesmo tempo, ali na mesma vela ainda, né? Eu estou em M5 aqui, então utilizar suporte e resistência, ó, aqui é um suporte bem interessante. Ó, aqui é um suporte bem interessante. Por conta do seguinte, tenho 2 segundos, eu vou fazer uma operação aqui de $50. E não foi. Acabei perdendo tempo de entrada aqui, ó, mas ele retraiu. Se eu tivesse conseguido entrar, foi por conta do tempo aqui que eu entrei, faltando 1 segundinho quase e não deu tempo de entrar a minha ordem, né? Mas o que acontece era o seguinte, a minha base de análise é a seguinte, eu tenho aqui um movimento interessante de alta, tá? Eu tenho um movimento interessante de alta. Então, se eu tenho um movimento de alta, é como se fosse uma manada de búfalos, né? Para ficar claro o entendimento, esse movimento de alta aqui é como se fosse vários búfalos correndo ali na minha direção, né? Então, esses vários búfalos que estão correndo na minha direção, eles são simplesmente a tendência do mercado. Então, se ele for uma tendência de alta, eu tenho que nunca posso correr contra essa manada de búfalo, né? Porque eu vou acabar sendo esmagado. E no mercado, esse ser esmagado é tomar um prejuízo. Então, a gente sempre vai correr em direção a favor da manada de búfalo. Se a tendência está sendo uma alta, a gente sempre vai fazer operações de alta ali, levando em consideração uma valorização. Se a gente está em uma tendência de baixa, se a gente está vendo ali, se o mercado está dissolvendo ali, o mercado está caindo, a gente sempre vai fazer operações vendido, tá? Então é muito importante você entender isso. E aí, em um movimento como esse, eu entendi que o mercado estava em alta. Aqui é uma região de suporte bem interessante, onde a gente tem uma região de briga aqui atrás, a gente tem um topo formado aqui e a vela deu uma esticada muito boa até aqui embaixo, né? Com essa esticada que ela deu, eu consigo analisar na vela anterior que foi um martelo, que é um padrão de comportamento muito interessante, né?
que eu vou até trazer uma série de vídeos para vocês aqui no YouTube falando sobre leitura de vela, onde esse pavio aqui embaixo, né, essa retração que ele deu, ele me mostra uma ação de uma massa compradora. E isso faz com que indique para a gente que está nesse exato momento aqui, tem vários negociadores que estão fazendo movimentos de compra, que estão tentando jogar esse preço para cima, mas ainda a massa vendedora ainda está forte. Por quê? Porque a gente teve um movimento de alta anterior e ele precisa corrigir. Então, por isso que eu estava esperando ele chegar em uma região de suporte, onde o suporte em si já é uma região de compra, que jogaria esse preço para cima, a gente já teria esse pavio anterior, que estaria mostrando para a gente um movimento aí de alta, né? E aí mais uma queda, que depois é um processo de correção, e a partir de agora eu acredito que ele vai subir depois de um toque. Ó, ele até subiu depois de um toque em um suporte como esse, com um movimento aqui de alta na tendência e mais uma confirmação aqui em um padrão de vela como esse, né? Então, para você fazer operações em M5, isso até leva em consideração em M1 também, mas se você for operar em M5, você tem que sempre estar atualizando, ó, sempre colocar o tempo de expiração de 5 em 5 minutos. Então, por exemplo, são 16h50. A próxima vela de M5, essa que está acontecendo agora, vai terminar 16h55. Então tem que colocar aqui. Assim que começar a próxima vela, essa vela vai terminar às 5 horas, 17 horas. Então tem que botar para 17. Velas de M5 sempre terminam com um fim de 5 minutos ou de 0, ou 5 ou 0 no final. São as terminações aí que sempre inicia e finaliza e começa uma nova vela de M5. Então, você entender que o mercado ele precisa corrigir em um movimento de alta, isso vai te ajudar. Em um movimento de baixa também, né? Quando ele tem um movimento como esse, um movimento longo, ele precisa corrigir. E aí você tem uma correção, que logo depois dela o mercado geralmente ele vai continuar essa tendência, né? Então, a movimentação normal que aconteça no mercado é que ele tem essa alta, ele caia e volte a subir de novo. Então, por isso que eu acredito em um processo de retração. Vocês viram que eu até tentei fazer a compra aqui dos $50, só que eu explicando aqui, acabei não ajustando o tempo de expiração e perdi o tempo de compra. Mas não tem problema, o importante é você entender o que eu tentei fazer aqui, né? Então, a gente tem uma tendência de alta jogando para cima, a gente tem aqui um movimento de alta que depois corrigiu e a gente sabe que depois dessa correção vai ter um movimento de alta de novo, mesmo que lateralize um pouco, ele tem grande chance dele continuar em uma alta, né? E a gente avaliou também aqui essa vela, que deixou aqui um martelo, né? Essa vela é um martelo, que ele deixou um pavio aqui embaixo, que indica pra gente esse movimento dessa tendência de alta e dessas ações dessa massa compradora. E por isso que eu tentei, no caso eu dei aquele clique, né, para fazer a compra aqui, para jogar esse preço para cima, para operar para a mesma vela, né? No caso, o tempo ideal seria tempo de expiração de 16h50, que foi o tempo que terminou essa vela aqui, mas quando eu fui ajustar, né, para 16h50, ela já tinha retraído, ela não voltou aqui, não me deu uma possibilidade de entrar de novo nessa operação. Então, retração de M5, você vai fazer a sua análise utilizando suporte de resistência e tudo mais, mas é sempre legal que você leve em consideração a tendência, que você avalie esses pontos, ó. A gente tem uma tendência indicando uma alta, a gente tem aqui um movimento de velas de força, algumas velas de força aqui indicando uma alta, e essa queda com a vela de força vermelha e logo depois o martelo mostra pra gente que isso aqui é só uma correção. E aí já indica que a gente pode esperar essa correção aqui terminar para a gente fazer uma compra, né? E ele já deixa um pavio, então a gente vai utilizando o fundamento do mercado, né? Quando você entende o fundamento, como o mercado e por que ele se movimenta, é mais simples de você tomar as decisões de fazer essas operações, né? Então, um movimento de retração de M5 é sempre legal que você tenha vários indicativos, vários sinais a teu favor para você fazer uma operação. Então, eu te mostrei aqui um exemplo onde você tinha vários sinais, né, de tendência, movimento, tudo isso ao teu favor para você fazer uma operação de retração. Então, é sempre você ter na sua mente, não vou ter outra opção, né, não sei se eu vou ter aqui outra oportunidade de fazer outra operação, mas, ó, aqui já passou a minha oportunidade de fazer a operação aqui em cima. Se eu fosse fazer, eu iria querer fazer mais ou menos aqui, tá? Que é uma média entre os pavis e os fundos que eu tenho aqui.
Então, eu espero que você tenha entendido que utilizar retração de M5 é muito interessante, né? M5 não é nada mais que 5 velas de M1, não é nada mais que isso. Mas a gente precisa sempre levar em consideração que quando a gente está ali com vários sinais de entrada a favor da nossa operação, a gente consegue ter resultados melhores. E aí uma retração, geralmente, eu não gosto de operar retração quando a vela ela abre muito próximo da minha zona de suporte ou de resistência. Nesse caso aqui, ó, mesmo ela chegando aqui, eu não vou vender. Isso é até legal que isso tenha acontecido no meio do vídeo. Por que isso eu não vou vender? Porque se eu fizer uma operação, ele levaria em consideração para a próxima vela e não é o que eu quero. Senão isso seria reversão. Eu quero retração, seria para a mesma vela, né? Então no caso eu teria que operar nessa vela aqui, mas eu já não tem sentido operar nessa vela porque ela rompeu uma resistência e tudo mais. Então eu só opero para retração se for finalizar na mesma vela. E aí você tem que entender aqui o tempo que começa e finaliza cada vela de M5, né? Fazer aqui, ó. Você vai acompanhando, toda vez que for virar para 5 no final ou 0, vai finalizar aquela vela e iniciar uma nova vela de M5. Então, basicamente é isso, né? Isso aqui foi legal, isso aqui acontecer. Então, se tiver finalizado, o tempo de compra ali já passou, só vai dar para operar para a próxima, melhor deixar passar e depois você faz novas operações. Mas entender esses pontos importantes sobre retração, sobre tudo, vai te ajudar muito, tá? No teu dia de mercado e tudo mais. E o que você pode fazer agora é testar isso que você acabou de aprender, né? Aqui, ó, isso aqui é legal. A gente tem aqui, ó, um movimento de alta, legal, a gente tem um movimento de alta, ó, isso aqui caiu, mas ele tá tendo um movimento de alta, a gente tem até uma LTA aqui sendo formada, a gente tem aula de LTA aí no canal também, se você quiser. Aqui, ó, aqui é uma resistência, poderia vender, né, só que eu tenho algo aqui que não me indica vender, que é a minha tendência, eu estaria contra ela. Então, mesmo retração, eu não aconselho você operar contra uma tendência. Legal? Então, espero que você tenha gostado. Essas aqui são dicas para você operar M5. Não apareceu uma oportunidade, mas aqueles $50 que eu tentei operar lá, se tivesse entrado, teria um bom resultado. Teria dado aí $44 de lucro. Né? Deixa eu ver, o payout teria dado $44 de lucro. E a gente tinha conseguido sair aí com esses mais ou menos R$200 de lucro em uma operação, se o tempo de expiração não tivesse chegado. Mas quando você for tomar a decisão de fazer a sua operação, é muito importante que você não leve em consideração só o beabá. Só tocou no suporte eu compro, tocou na resistência eu vendo. Você leva em consideração uma visão maior de mercado. Se todos os sinais e os movimentos dele estão te indicando fazer aquela operação. Se às vezes chegar em uma resistência, e aí no caso muita gente ensina, chegou em uma resistência vende, um suporte compra, chegou em uma resistência, você iria vender, mas está vendo aí que a tendência está de alta, você tem ali velas de força verde, né, de alta chegando perto da resistência, você não vê nenhum tipo de movimento que possa indicar uma queda, não tem para que você vender. Melhor você esperar esse movimento ser rompido e continuar operando a favor da tendência e sempre que as velas estiverem te indicando isso. Então, para isso, você precisa sempre identificar a tendência que você for operar e, claro, saber leitura de vela. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, é só você se inscrever no canal e assinar aí o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sair um vídeo novo. Não esqueça de deixar de dar o like aqui nesse vídeo, deixar nos comentários aí o que você quer ver no canal aqui nos próximos conteúdos que eu for trazer. E não esquecer de me seguir no Instagram também, tá bom? Então é isso. Cheiro no coração, fica com Deus e até a próxima aula.